Olá pessoal, eu sou o professor Idelfrânio Moreira, gerente executivo de ensino e inovações educacionais do SAS Educação e estou muito empolgado para começar com vocês aqui um novo espaço de comunicação que nós estamos criando, que é esse podcast Mundo Exponencial. Dá para ver pela minha cara como eu estou empolgado, porque tem tudo a ver com o que a gente tem vivido nesses últimos tempos, não só em educação, mas quando a gente fala de olhar para gerações, a criação dos nossos filhos. Nós que atuamos como executivos numa companhia muito grande, isso envolve a contratação de pessoas de gerações diferentes. A gente está olhando para inovações tecnológicas, a gente está olhando para cuidado com as pessoas, e isso tudo constitui o mundo exponencial. Então, por conta disso, na responsabilidade de nos comunicarmos e ir acompanhando essas coisas que estão acontecendo aí o tempo inteiro. Então, nós estamos inaugurando esse espaço. Acompanhe a gente nos próximos episódios do nosso Mundo Exponencial. E eu estou empolgado também porque eu descobri nos últimos 2 anos que podcast é uma grande fonte de conhecimento. Eu criei o primeiro canal de videoaula de um professor lá no Ceará em 2009. Mas o que eu fui descobrindo ao longo do tempo? Gravar vídeo é muito bacana, mas tudo tem sua função. Tem muita comunicação que a gente faz que não precisa de apresentação visual. E aí hoje, que trabalho muito tempo viajando, então é avião, é carro, o podcast cumpre uma função tremenda, porque você tem ali o áudio, vai fazendo outras atividades, pode você estar fazendo esteira na academia, pode estar fazendo sua caminhada, mas tem a capacidade de consumir conteúdos de altíssima qualidade. Então, estou muito empolgado por isso também, porque agora a gente vai ter condições de criar esses conteúdos de qualidade. E como é que nós faremos isso? Trazendo a cada episódio convidados que são especialistas nas suas áreas para ajudar a gente nesse bate-papo aqui. Então, sejam muito bem-vindos. Este que é o nosso primeiro episódio do nosso podcast Mundo Exponencial. E aí, nesse primeiro momento, para a gente explanar sobre essa coisa de mundo exponencial, e eu já dei a ideia aqui de que tem muitas vertentes, muitos aspectos, isso se conecta muito, falando de educação, com uma coisa que a gente tem conversado muito também, que é a educação integral. Então, quando o pessoal pensou, e aí, com quem é que a gente vai chamar para ter esse papo? Não tinha outra pessoa para fazer esse papo comigo que não fosse meu amigo Heitor Martins, que está com a gente aqui hoje. Ele que é vice-presidente da Arcoplus, e a gente já tem batido essa bola aí um pouquinho. Vamos bater esse papo conectando o mundo exponencial com a educação integral? Seja bem-vindo, Heitor. Obrigado por ter aceitado o convite. Com certeza, professor Idelfrânio. Obrigado pelo convite. Para mim é uma honra poder estar aqui com vocês, começando esse programa que vai ser realmente muito importante para trazer conhecimento para as escolas parceiras do SAS Educação e para toda a comunidade escolar. E realmente estou muito animado com o que está por vir aqui nesse mundo exponencial que a gente está vendo transformações todos os dias, né? Então vai ser muito bom poder trocar com você. Bacana. Heitor, é pai? Sou pai. Tá, então nós vamos começar assim. Tu vai me contar um pouco, vai contar um pouco para a gente aqui, como é que foi a história da tua formação, o que é que foi no caminho que você tinha planejado, o que é que foi diferente até chegar na posição que você está hoje, e aí a gente vai conectar com essa experiência também de trabalhar com a educação, mas antes de sair de casa para trabalhar, eu sou pai, então também sou educador. Claro. Nós vamos começar conectando o mundo exponencial, falando a partir da tua experiência. Legal. Conta um pouquinho. Ótimo. Eu comecei minha trajetória em Belém do Pará, nasci em Belém, morei lá até os 17 anos e fiz o curso normal aí da educação básica, né? Até um determinado momento no ensino médio que eu decidi que eu queria sair de Belém e comecei a estudar para fazer uma faculdade fora. Muito focado, o que vocês conseguem também se relacionar, que está na origem do SAS, do Colégio Ari de Sá, né? Muito focado em cursos de ITA, IME, que eram cursos bastante puxados, que eu sabia que iam puxar minha barra para realmente conseguir ter uma performance que me traria para uma instituição de qualidade fora de Belém. Então, na época, eu estudei muito matemática, física, química, esses temas, e fui fazer engenharia. Fiz engenharia na USP, engenharia mecatrônica. Acabei não atuando com o tema diretamente e fui aos poucos indo mais para o lado da gestão, porque apesar de gostar de exatas, eu sabia que eu gostava muito de gente também e sentia muita falta disso no dia a dia ali da engenharia. Então, eu fiz um mestrado em engenharia de produção e depois eu tive a oportunidade, já em 2015, de passar 2 anos nos Estados Unidos, onde eu fiz um mestrado em administração com um foco maior em empreendedorismo e inovação no MIT. E ao longo dessa trajetória, principalmente
da faculdade, já depois entrando no mundo de trabalho e nesse mestrado, que eu comecei a desenvolver, eu acho de uma forma mais formal, temas que eu acho que são fundamentais para esse mundo exponencial e que eu não desenvolvi tanto lá na escola. Temas que a gente vai falar um pouco depois, mas sobre habilidade de trabalho em grupo, pensamento complexo, sobre temas inclusive relacionados a inteligência emocional, coisas que a gente não falava na educação básica, não falava tanto na universidade, nas salas de aula, mas que eu comecei a experimentar através de grupos de trabalho, projetos, e que quando eu já fui lá para o mestrado, lá no MIT, isso já estava de uma forma já mais consolidada, inclusive do ponto de vista na sala de aula e nos projetos e nos trabalhos que eram cobrados. Então, essa foi um pouquinho da minha trajetória. E depois desse mestrado, eu entrei na Arco. Então, um pouco mais de 5 anos aí, já estou na Arco Educação. Tá, e aí na Arco Plus, como é que conecta com essa coisa da educação integral? Dá só uma introdução que depois a gente vai quebrando isso aos pouquinhos, mas para conectar aí e fechar essa parte. Perfeito. E aí na Arco Plus, então, nós somos um braço da Arco Educação focado em promover essa educação integral dos estudantes. O que é essa educação integral? Às vezes a gente confunde educação integral com tempo integral, né? São coisas diferentes. Tempo integral é algo definido, você ter 35 horas aula por semana, isso é definido como tempo integral. A educação integral é aquela educação que vai pensar o estudante de uma forma holística, pensar não só o lado cognitivo, acadêmico, mas vai trabalhar também o lado emocional, o lado cultural, o lado físico. Então, realmente olhando de uma forma completa para esse indivíduo que a gente está formando para a sociedade. E, através desse olhar, nós temos marcas específicas para trabalhar cada um desses temas. Então, marcas que trabalham com educação socioemocional, marcas que trabalham com educação tecnológica, usando muito de cultura maker para promover essa cultura de inovação e de pensamento complexo e criativo, marcas para trabalhar com educação financeira, formação leitora e educação bilíngue, que também conecta muito bem esse tema cognitivo com o tema cultural e que é fundamental para estar conectado com esse mundo de uma mudança tão rápida que a gente vive hoje em dia. Então, pelo que eu estou entendendo, hoje você, através da Arco Plus, junto com o pessoal da Arco Plus, está proporcionando uma forma de educação que no tempo que você tinha dado ao seu filho, não tinha. Exatamente, exatamente. É por isso que eu fico muito feliz todo dia de estar trabalhando ali na Arco Plus com todo o time, porque é exatamente isso. A gente acredita que para esse mundo que está mudando numa velocidade muito rápida, a gente precisa ter formações em habilidades que vão além do cognitivo e que a gente tem visto que isso é fundamental nesse novo momento. Então, por isso a gente busca realmente proporcionar isso para as escolas. Estamos felizes de dizer, já são mais de 2.500 escolas parceiras utilizando pelo menos uma dessas soluções, mas no Brasil nós sabemos que são mais de 40 mil escolas privadas, então ainda é um percentual muito pequeno das escolas que utilizam alguma dessas soluções e quem dirá todas essas soluções. Temos escolas que sim, utilizam todas as soluções, mas a gente acredita que tem um caminho muito longo pela frente ainda para a gente poder realmente transformar a educação. Porque, assim, para a gente situar aqui as bases, nós estamos vivendo um momento de transformação, né? Porque, vamos lá, a gente está em 2025, então a gente está iniciando agora, está fechando o primeiro quarto do século XXI. Essa coisa do mundo exponencial, e aí você já deu aí a definição, um mundo que muda muito rápido. Em contrapartida com o anterior do século XX, então até ali meados dos anos 1990, que era um mundo que a gente chamava linear, que foi o mundo que nós crescemos e fomos criados. E aí, bom, como um cara da física, eu uso sempre essa ideia. Se é linear, eu estava andando sempre para frente, sempre numa mesma direção, e isso me permite ver o que está lá na frente. Então, quantas pessoas da nossa geração e o pessoal que está assistindo a gente não passou a educação básica inteira se preparando e esperando chegar o dia da tal profissão que é aquilo que ele queria. E passava 15 anos e parece que o negócio estava lá esperando por ele. Então, o mundo linear era um mundo que mudava pouco e quando mudava, mudava muito devagar. Então, a gente conseguia acompanhar. Vem as mudanças de sociedade, econômicas, de geopolítica, de tecnologia. O mundo muda e passa a ser um mundo que muda muito e muda muito rápido, o que excede a nossa capacidade de acompanhar. E aí ele se torna um mundo
volátil, um mundo incerto, um mundo complexo, um mundo ambíguo, um mundo quebradiço, um mundo não linear, um mundo incompreensível. E aí essa é a definição de mundo exponencial que a gente fala. E aí chega num ponto que eu acho que a gente pode amarrar nesse ponto aqui, e daqui a gente vai desfiando o texto, que é uma informação que saiu do Fórum Econômico Mundial, que para conectar com o mundo da educação da gente, eu acho que é um bom start. Quando saiu aquela informação dizendo assim, 65% das crianças que hoje estão na educação básica, então os nossos alunos e os nossos filhos aí envolvidos, vão trabalhar em profissões que ainda não existem. Aí a gente tem noção de como a coisa está maluca. Com certeza. Porque aí, qual é o meu pensamento? Então, se eu sou um educador, como é que eu estou preparando esta criança, este jovem, este aluno, para uma profissão que a gente não sabe qual é? Porque o paradigma anterior, o que era? Você quer ir para o ITA? Então, eu vou te preparar para o ITA com um especialista em ITA que pressupunha você saber tudo sobre a prova e eu vou te deixar lá na porta do ITA. E a gente ficou muito bom nisso. Agora, como é que eu faço essa preparação para uma coisa que não existe? Aí tem o outro lado. Eu fico pensando no pai, que não é um especialista em educação, e ele não consegue se conectar com esse filho que é diferente de quando ele tinha a idade dele, ele não sabe como é que a coisa funciona. E se pensar em profissão, ele se desespera. Porque, inclusive, se perguntar para as crianças, elas querem dizer que querem ser youtuber, influencer, não sei o quê, e o pai não alcança essas coisas. Eu vi em escola um pai e uma mãe desesperados, porque o menino tinha nota para ser médico, os pais eram médicos, ele decidiu que queria fazer design. E os pais foram à escola, era um dia que eu estava visitando a escola, e eles estavam lá conversando com a coordenação, e eu conheci os pais. E o desespero era, o que é design? O que ele vai fazer da vida com design? Porque para eles era uma coisa indefinida. Claro. Mas aí, para fechar, eu fico pensando, e esse jovem que já tem que passar por todas as turbulências de ser um adulto em formação, então vai ter uma hora que eu vou ter que me sustentar sozinho, como é que eu vou me sustentar, eu vou fazer o que da vida e tal, e agora ele não sabe qual é a profissão que ele vai trabalhar. Isso caracteriza muito o mundo exponencial. Claro. E isso também é uma maneira de explicar a demanda pela educação integral, não é? Com certeza. Aí eu acho que aí a gente já pode ir conectando com algumas São ótimos pontos. Muitas reflexões. Vou tentar pegar alguns pontos aqui, mas acho que dá para a gente desfiar bastante. Você trouxe esse ponto, né, que 65%, ou seja, quase 2 em cada 3 jovens vão trabalhar numa profissão que não existe. Né? Como preparar um jovem para algo que ainda não existe? E aqui, eu acho que tem um livro que eu li recentemente, é de um autor chamado Morgan Housel, que o nome do livro é O Mesmo de Sempre. Que a proposição é interessante, que é o seguinte... poxa, num mundo que muda tão rápido, o que será que não muda tanto? Né? Porque a gente pode também se basear nesses princípios que a gente acredita que, mesmo o mundo mudando muito, vão ter princípios, vão ter coisas que vão ainda ser úteis, vão ser necessárias. E ele até conta uma história que o Jeff Bezos, por exemplo, quando ele começou a Amazon, antes de 1999, ele falou assim, poxa... Eu não sei exatamente, ele começou vendendo só livro, né? Online, mandava pelo correio, ele falou, poxa, eu não sei exatamente como é que vai ser esse e-commerce, mas eu sei que as pessoas vão querer conveniência e custo baixo, então eu vou preparar a minha empresa para ser muito eficiente, entregar muita conveniência. E a partir daí ele saiu dominando diversas indústrias depois da indústria de livro. Aí trazendo isso para a educação, não sabemos exatamente quais profissões que vão existir, mas eu acho que tem temas, aí vou conectar com a formação integral, que vão ser relevantes, com certeza, e provavelmente mais relevantes, dado as evoluções tecnológicas que a gente tem visto. Temas como, por exemplo, inteligência emocional, né? Soft skills, de uma forma mais ampla. Né? Ou seja, como é que eu vou, como um ser humano, interagir com outro ser humano? Como é que eu vou demonstrar empatia? Como é que eu vou demonstrar... adaptabilidade para situações culturais diferentes. Como é que eu vou, aí saindo um pouquinho da parte só de inteligência emocional, como é que eu vou trabalhar com outros seres humanos de áreas diferentes para resolver problemas complexos, que a IA não consegue me dar uma resposta clara, porque não tem uma resposta clara. Algo que é um dilema moral ou algo que depende muito do contexto. Então, são habilidades que vão ser fundamentais, já eram, né? Se a gente olha na história, essas habilidades sempre foram importantes,
mas que eu acredito que com essa revolução tecnológica que está atacando, de certa forma, que é interessante, a parte até cognitiva, né? Porque a Revolução Industrial anterior, ela automatizou o trabalho físico, né? Então, você começou a precisar de ter menos pessoas para fazer trabalhos físicos. Essa revolução, ela vai ser interessante porque alguns trabalhos repetitivos cognitivos estão sendo automatizados, né? Então, por exemplo, nesse relatório, eu li que as profissões que estão mais em queda vão ser profissões, por exemplo, de contador, ou então caixa de supermercado, ou então analista de telemarketing. São profissões que não são físicas, mas que têm tarefas muito repetitivas, né? E aí, como é que eu vou trabalhar, então, com essas máquinas para realmente me diferenciar delas? E aí, pensando nisso, poxa, o que não deve mudar? Então, acho que é um pouquinho por aí que eu iria nessa reflexão do que a gente tem que formar esses jovens para conseguir pensar nesse novo horizonte. Bacana. E você já me deu uma deixa aqui, e aí eu vou me dirigir para o pessoal de novo. Nós vamos fazer um negócio muito bacana neste podcast. Eu não combinei com o pessoal do marketing, mas eles vão adorar o que eu vou dizer, porque é uma riqueza dos podcasts. O Heitor acabou de citar aqui um autor e um livro, que é uma referência muito bacana. E é para isso que a gente escuta podcast. Porque a gente consome o conteúdo que está sendo falado aqui, mas a gente também fica com outras referências, porque a ideia é dar ideia para vocês estudarem. Então, na descrição do episódio, nós vamos colocar as referências de tudo que for citado. Não é turma do marketing. Vai funcionar bem esse negócio. Aí eu vou aproveitar agora e vou fazer a minha citação. Que você falou uma coisa aí importante. Uma das maneiras também que a gente tem de olhar, e a gente está falando aqui para educadores, então a gente tem que trazer essa compreensão. A gente fala, porque o mundo exponencial é um mundo que muda muito e aí tem muito a ver com tecnologia e a coisa fica meio parada nisso. Mas tem um outro jeito da gente falar esse negócio também. Eu vou pegar uma fala sua quando você diz assim, e o que é que não muda, né? E aí tem uma coisa importante que eu acho que conecta o papo da gente aqui também. A gente pode olhar o mundo exponencial olhando para as gerações. Uhum. Você sabe que a gente está agora em janeiro de 25. Então, a gente tem, a partir deste mês e a partir deste ano, nós temos uma nova geração, que é a geração beta. Porque, pelas estatísticas, são os primeiros seres humanos com chances reais de chegarem ao século 22. O que significa dizer que, contando lá do meu pai, que está com 81 anos agora, né, os Builder, nós temos 7 gerações vivas sobre a Terra. E aí, quando você fala de gerações diferentes, a gente fala de gap intergeracional. Então, a geração posterior é sempre diferente da geração anterior e essa diferença é o gap intergeracional. Então, por exemplo, lá em casa é assim. O meu pai é builder, a minha mãe é um pouco mais jovem do que o meu pai. O meu pai está com 81, minha mãe é idade indeterminada, que ela esconde a idade. Mas eu sei que ela é boomer. Então, só os meus pais são 2 gerações. O meu, eu sou o mais velho de 3 irmãos. Eu e o meu segundo irmão, são 4 anos de diferença, nós somos já da próxima geração, que é a geração X. O meu irmão mais novo é 12 anos mais novo que eu. Ele já é de uma geração diferente da nossa. Ele já é Y. Eu tenho 4 filhos. Os 3 mais velhos já são geração Z. E o último, que está com 15 anos, é do finalzinho da Z, mas ele não quer ouvir falar nisso. Ele quer se classificar como alfa, que é para ser diferente dos outros. Então, veja só quantas gerações diferentes nós estamos falando. O que é que isso tem a ver com o mundo exponencial? Eu entendo da seguinte maneira. O meu pai e a minha mãe me criaram fazendo atitudes, tendo ações, me impondo coisas e diziam assim, é assim porque o meu pai fez assim comigo, é assim porque a sua avó fez assim comigo. E eu não questionava, porque aquilo para mim fazia muito sentido. Tinha a autoridade do pai, tinha a autoridade da mãe e a autoridade dos avós, então, era maior ainda. Quando eu me tornei pai, a minha filha mais velha está com 26 anos agora, em 2025. Então, ela é virada dos anos 90 para os anos 2000. Eu já não conseguia fazer com ela do mesmo jeito que a minha mãe fez. Porque, por exemplo, eu apanhei de cinta. A minha filha, eu não bati nela. E aí, o gap intergeracional ele ia ficando maior. Que dirá, então, para o que está com 15 anos agora, que é geração alfa. Então, uma maneira também, e para educadores isso casa muito, de você entender o mundo exponencial é esse gap intergeracional. Aí isso cria alguns dilemas. Dia desses eu estava numa escola e aí um professor, falando das gerações, um professor resolveu fazer uma intervenção. Aí eu, bacana, né? Interação, levei o microfone. Aí ele me solta uma pérola. Ele diz assim, é por isto,
porque as novas gerações são diferentes e eles são influenciadores e eles são do mundo rápido e os vídeos curtos, eles só conseguem se concentrar por pouco tempo. Eu mudei minha metodologia de aula. Só, professor, qual é a sua metodologia? Eles são agora dou aula de 3 em 3 minutos. Eu dou 3 minutos de aula focado, aí eu faço uma brincadeira. Aí dou mais 3 minutos de aula focado e eu faço uma dancinha. E eu fiquei pensando, nossa, como é que eu vou educado e delicadamente dizer para ele que isso está errado na frente dos colegas dele? Porque, veja, e aí é nesse ponto onde eu quero chegar. Entender os gaps intergeracionais não significa dizer que eu vou jogar fora tudo que era feito do meu tempo e que agora eu vou fazer tudo moderninho. Tem um ponto de equilíbrio de compreensão aí. E aí a sua fala, né? O que é que não muda? E tem uma coisa importante. A geração pode mudar, mas a espécie continua sendo a espécie humana. Perfeito. O que significa dizer que é um ser humano que desenvolve um cérebro, que tem uma psique, que tem uma formação de personalidade, que tem o desenvolvimento neuroquímico do cérebro. Essas coisas, elas permanecem. Perfeito. Então, uma dificuldade que a educação do mundo exponencial nos impõe. Eu preciso levar o meu filho para o mesmo lugar que o meu pai me levou. Só que eu não posso usar as mesmas ferramentas que eu usei. Por que eu não bati na minha filha? Porque eu aprendi coisas que a minha mãe, se ela soubesse na época dela, ela não teria me batido. Essas coisas, mais uma vez, conectam a gente, eu penso, principalmente com a educação socioemocional, com a aprendizagem socioemocional. Não é? Qual que é o fundamento do socioemocional do jeito como a gente propõe hoje para a escola? E aí, vamos fazer um negócio bacana? Como a gente trabalha como executivo na mesma companhia, vamos falar de educação, mas vamos falar também do mundo do trabalho, para conectar essas coisas. Perfeito, perfeito. Ótimos pontos. E esse ponto que você trouxe de realmente a geração muda, mas a espécie é a mesma, eu acho fundamental. Porque é isso, a nossa evolução, ela se dá também, só que ela se dá de uma forma muito mais lenta ao longo de milhares de anos. Então, realmente, apesar do mundo de hoje, de 2025, ser muito diferente do mundo de 1925, a espécie é praticamente a mesma. Talvez tenha tido uma evolução de 0,1%, né? Mas muito do que nós somos como seres humanos é intrinsecamente a mesma coisa. E isso, trazendo para o ponto de socioemocional, então, questões como nós regulamos as nossas emoções, né? Então, tem uma capacidade ali de autorregulação. Como que eu faço também para interagir e influenciar outras pessoas, né? Como é que eu desenvolvo habilidades de gestão das minhas emoções para eu não agir de forma impulsiva, né? Então, são temas que nós tratamos dentro da educação socioemocional. E como você disse, para trazer isso para o dia a dia do trabalho, eu acho que é fundamental, pegando até 2 aspectos. Primeiro, né, a gente está falando muito com educadores, mas você não vai, na hora de contratar um professor, você não vai fazer uma prova e vai contratar o professor que tirou a maior nota em física. Quero contratar um professor de física. Então, vamos fazer o seguinte, tem uma vaga aqui para professor de física. Coloca lá os 10 candidatos na sala de aula, faz a prova, pega a prova, corrige, olha, esse aqui tirou a maior nota, esse vai ser meu professor. Talvez não seja o melhor professor, né? Porque existem outras habilidades de como engajar os estudantes, de como interagir com os outros colegas, né? De como ele vai conectar a disciplina dele com o mundo real, que você não vai conseguir medir numa prova. Mesma coisa no dia a dia de trabalho. Você não vai lá também, faz só uma prova ou pega só o currículo e contrata. Sempre tem uma etapa de entrevista. E isso, para a gente, é muito natural no dia a dia do trabalho, mas às vezes para a educação a gente acha que não, que é só fazer a prova, o aluno que tirou a maior nota vai ser o melhor, a pessoa mais bem-sucedida. E é interessante até ver que algumas instituições de ensino superior, aqui no caso do Brasil, privadas, mas instituições relevantes, como o INSPER, o Hospital Albert Einstein, do curso de Medicina, o Intelli, que é uma faculdade focada em tecnologia e inovação, que foi fundada há alguns anos com investimento muito grande do Banco BTG. Todas essas faculdades têm como parte do processo seletivo um tema ou temas que vão além da prova. Então, eles têm a prova como uma etapa qualitativa, né? uma barra mínima, então você precisa tirar uma nota mínima ali, mas depois você tem dinâmicas de grupo, entrevistas, redações com reflexões sobre a sua trajetória, sobre o que você quer construir, que vão ser consideradas como classificatórias na seleção final de quem vão ser aqueles estudantes que vão fazer parte realmente daquele grupo.
É o mesmo processo quando eu fui para o MIT, foi a mesma coisa. Tinha uma prova que eu precisava fazer, tinha uma nota mais ou menos esperada, mas que não era assim, olha, se não tirar acima disso, não entra. Era esperado tirar uma certa nota. Se você tirasse muito abaixo, você não ia entrar. Mas se você tirasse um pouquinho abaixo e se destacasse muito em outros aspectos, você entraria. E ao mesmo tempo, se você tirasse muito acima e não fosse bem em outros aspectos, você não entraria. E eu acho que isso conecta com esses temas aí de soft skills, inteligência emocional que a gente tem falado. Então, é como se o QI ele é fundamental para meio que para botar a gente na porta de entrada. Mas a partir daí, o que vai dizer o que a gente vai conseguir construir tem muito a ver com o QE, que é o coeficiente emocional também. Bacana. E eu já te vi fazendo a apresentação e tu mostra uns dados bacanas em relação a isso, né? E você sabe que você falou uma coisa aí que não é só o QI que vai determinar. E como a gente está aqui para dar referência também, tem um trabalho que eu considero muito bacana, que é o trabalho da Angela Duckworth, né? Que ela fala sobre a escala de determinação. Os dados grid, dela... né? Os dados dela são incríveis. A história é muito bacana, né? Porque o que é a ideia? Se eu tenho talento, mas eu não faço esforço, eu não consigo me desenvolver, não consigo ter conquista. Então, essa capacidade de fazer o esforço necessário para ter conquistas com consistência é o que é a determinação. E aí ela desenvolveu uma série de autotestes, né? Então, a pessoa se aplica aos testes e aí depois sai uma pontuação, parece uma TRI, se a gente estivesse falando de Enem, e aí diz o quanto você é determinado. E aí, quando ela pensou, como é que eu vou validar a minha ideia? O que foi que ela lembrou? A Academia Militar de West Point, nos Estados Unidos, que reúnem os melhores dentre os melhores militares americanos, e aí faz lá um curso de formação e de lá saem os ases indomáveis, os Top Gun, né? Os SEALs, os Mariners e tal. E aí, o que é que eles faziam historicamente? Historicamente, eles tentavam prever no início de cada turma que se eles seriam capazes de saber quem seriam os mais bem-sucedidos. E aí, o que é que eles usavam? Usavam testes de QI e usavam histórico acadêmico. Teoricamente, se tem o QI mais alto e se sempre teve as melhores notas, é quem vai se dar melhor. E eles falhavam miseravelmente. Aí ela vai lá, aplica os testes da escala de determinação e ela consegue prever com 83% de acurácia quem vão ser os mais bem-sucedidos no final do curso. E são aqueles que são os mais determinados. Então, a gente está falando de uma soft skill. Com certeza. Né? Que é uma coisa absolutamente fundamental. Mas aí eu vou jogar um negócio aqui e aí eu quero saber a tua opinião mesmo. É um bate-papo, eu peguei essa informação e isso tem me deixado muito mexido. Tem uma pesquisa que saiu pós-pandemia, olhando ali para 3 grupos. Então, um grupo das pessoas com abaixo de 30 anos, de 30, né, mais de 30 até 64 e acima de 65 anos. E aí, olhando para os traços de personalidade, então, uma pesquisa grande, então tem um recorte bacana, olhando para os traços de personalidade. Então, quando a gente fala dos traços de personalidade, aí é abertura ao novo, extroversão, agradabilidade, conscienciosidade e neuroticismo, né? Aí tem 3 dessas características que me deixaram um pouquinho assustado quando a gente olha para os jovens abaixo de 30 anos, que seria a geração Z. O que é que se tem percebido? Um aumento do neuroticismo, ou seja, o que é o neuroticismo? É o traço de personalidade de como eu lido com problemas difíceis. Então, se eu tenho um neuroticismo muito alto, problemas, para mim, são problemas maiores do que para outras pessoas que têm um neuroticismo mais baixo. Se eu tenho essa juventude com um neuroticismo mais alto, então eles têm mais dificuldade de lidar com as coisas difíceis. O que, para mim, é um problema, porque o mundo exponencial ele é cada vez mais complexo. Primeiro. Segundo, a conscienciosidade, ou seja, fazer o trabalho bem feito. Te pediram 100, você vai entregar 110. A gente foi criado num mundo desse. A conscienciosidade baixou. Então, é assim, eu vou fazer. Se eu quiser fazer bem feito, eu faço, mas eu não quero. E a agradabilidade, que aí principalmente a gente podia pensar em empatia e altruísmo, também diminuiu nessa geração Z. E aí, com menos empatia e com menos altruísmo, como é que eu lido com mais conflito? Num mundo que é mais ambíguo e que todo mundo tem liberdade de expressão ou quer ter, e aí isso vira polarizações Então, é disso que a gente está falando, né? E essa coisa vai impactar diretamente no mercado de trabalho, não vai? Vamos um ponto além. Eu passei do ponto de seleção. Aí eu agora tenho na companhia, no trabalho, um geração Z e um geração
um geração X na liderança e um geração Z como liderado. O que que você tem visto, o que você tem sabido, como é que essas coisas têm aparecido e como é que a gente lida com isso, pensando na educação do seu filho, que vai chegar mais lá na frente. Porque quando a gente começou, não se falava de nada dessas coisas no mundo. Agora a gente sabe. Então a gente tem a obrigação de fazer diferente daqui para frente. Perfeito, perfeito. Ótima provocação. Eu vou voltar nesses pontos que você colocou e você até me ajuda se eu me enganar aqui em alguma palavra. Mas primeiro eu vou tentar, quando você estava falando, eu estava refletindo um pouco nas causas, né? Você estava falando do neuroticismo, da agradabilidade e a conscienciosidade. Então, eu até fiquei pensando um pouco nas causas, porque eu acho que a gente pensando um pouco nas causas, a gente pode pensar em como corrigir, de certa forma, né? Então, o neuroticismo, por exemplo, que você falou, né? Que a pessoa começa a ver problemas maiores do que elas são. Eu acho que uma das causas que acontece no dia a dia é porque o mundo, hoje, ele está muito mais fácil do que ele era antes, né? Então, hoje, para pedir comida, eu vou lá num aplicativo e a comida, eu clico, a comida aparece em casa, né? O supermercado aparece em casa. Eu quero pedir um transporte, também clico no aplicativo, aparece em casa. Eu quero achar um conteúdo, é só digitar no Google, num ChatGPT. Então, está tudo muito mais fácil. Ao passo que essas mesmas coisas, antigamente, você precisava se planejar, precisava ir no supermercado, precisava pensar o que você ia comer, precisava separar o tempo para cozinhar. E aí encontrava dificuldade, chegava lá, não tinha a comida que você queria. Tinha que se deslocar. Aí, para pegar um transporte, tinha que pensar, poxa, e aí o táxi é caro, mas eu vou pegar o ônibus, que hora que passa o ônibus? Enfim, tudo isso era muito mais difícil. Por que eu estou falando isso? Porque, como as coisas vão sendo... Tudo é muito fácil... Qualquer coisa um pouco mais difícil, você já fala, pô, isso aqui é muito difícil. Isso aqui eu não vou conseguir fazer, porque isso aqui é muito difícil. E eu estou falando um pouco da causa, porque eu acho que como educador a gente tem um papel, vou voltar lá no professor que você falou, tem um papel de contrabalancear isso na escola também, né? Não, isso aqui é difícil mesmo. E você está fazendo, não é porque necessariamente esse conceito é o conceito mais importante. Você está fazendo porque é difícil. E você precisa aprender a lidar com um problema difícil, né? Você precisa aprender a lidar com algo que você não sabe, com algo que vai gerar frustração. Isso tanto do lado acadêmico, por isso que a gente fala que é educação integral, né? Numa disciplina de matemática, de física, você consegue trabalhar isso, assim como num espaço, num momento para trabalhar com educação socioemocional, a gente busca trazer esses problemas também. Mas falando então sobre esse neuroticidade, né? Falando sobre agradabilidade. Eu acho que isso aqui já é meio óbvio, mas... celular e tudo, né? A gente é comum você ir num restaurante, tem 4 pessoas numa mesa, ao invés de estar 4 pessoas conversando, tem 4 pessoas mexendo no celular. Isso, obviamente, vai reduzindo também a empatia, enfim. E a questão da conscienciosidade, né? De se esmerar e fazer bem feito, eu acho que também está conectado, e volta no tema do acadêmico que a gente falou, está conectado, eu acho, estava fazendo a reflexão, porque antigamente... Eu vou pegar assim, vou pegar uma coisa simples. Vou escrever uma mensagem para um amigo, né? Antes eu tinha que escrever uma carta. E se eu escrever alguma coisa errada, eu precisava lá pegar o corretivo, corrigir, escrever de novo. Uma das coisas mais iradas que a gente achou foi quando inventaram uma caneta que tinha uma borracha que apagava. Pois é, exato. Então você precisava tomar mais cuidado. Hoje em dia, escreveu errado, já tem até o autocorretor, né? E também escreveu errado, apaga, manda de novo. Mandou a mensagem errada, apaga aquela mensagem e manda outra no lugar. Então eu acho que isso reduz. E até antes também, a gente pensava, poxa, eu vou pegar... década de 60, vou mandar um homem para a Lua. Mas se desse alguma coisa errada, não tinha o que fazer. Hoje em dia, grandes lançamentos é lançar um aplicativo. Lancei o aplicativo, deu errado a versão 1, amanhã eu lanço a versão 2. Então, eu acho que isso acaba pegando nesse tema de eu vou fazer com mais esmero, eu vou fazer com mais velocidade. Que eu acho que tem um lado positivo, que a gente vai gerando inovação muito mais rápido também, né? Porque a gente consegue fazer a cultura do trial and error, né? Tipo, testa, errou, eu mando de novo e vamos... a gente precisa olhar, acho que também o lado positivo. Mas pensando nesses temas que você trouxe, eu acho que dá algumas pistas de como que a gente deveria pensar em como trabalhar isso na sala de aula e no ambiente de trabalho, que às vezes sim, gerando algumas dificuldades pelo aspecto de buscar gerar resiliência mesmo, né? Também subindo a barra da cobrança da entrega pelo aspecto de buscar gerar uma consciência de uma entrega de qualidade, que não é que porque entregou qualquer coisa que tá bom.
né? Precisa se preparar para entregar com qualidade. Enfim, então são algumas reflexões que eu me trouxe aqui. Como você falou que queria pegar minha opinião, esse aqui é um pouco da minha opinião. E você sabe que tem os dois lados, né? Porque quando fala assim, porque a incapacidade da geração Z de lidar com situações difíceis, né? A história do neuroticismo. Mas aí tem um outro lado também. A gente, como a geração anterior, na liderança ou trabalhando junto no time, a gente também tem que ter um ponto de aprendizagem para liderar, para cuidar. Inclusive, eu estava vendo agora recentemente, a gente está vivendo essa revolução demográfica no mundo, mas no Brasil principalmente, onde a gente vai ter menos gente jovem e mais gente da geração. Então, isso vai mudando a coisa de figura. Então, isso vai impondo uma responsabilidade da qual a gente não pode fugir. Com certeza, acho que no dia a dia de trabalho, tem até um aspecto que você colocou na questão anterior, que eu acabei não entrando tanto, mas a gente precisa ter essa adaptabilidade. É uma das características que eu acho que vão ser cada vez mais fundamentais, de realmente conseguir também buscar extrair o melhor de cada colega, de cada situação, né? Porque é isso, às vezes a gente está falando também muito, poxa, essa geração nova tem essas dificuldades, essas falhas, mas eles vão trazer, e já trazem, obviamente, muitas características positivas que a gente precisa saber aproveitar no dia a dia de trabalho. Então, essa capacidade de fazer as coisas muito rápido, né? De gerar conteúdo, de gerar apresentações, né? E gerar ideias de uma forma muito rápida, quer queira, quer não, são os que estão mais conectados com essas ferramentas do dia a dia. Hoje, a gente quer aprender a trabalhar com AI, a gente precisa fazer um curso, né? Precisa lá, vou contratar um curso, vou começar a usar, preciso pensar um pouco. Essa geração que está chegando é algo nativo para eles, né? Assim como para a geração anterior, trabalhar com computador, o professor precisava fazer um curso. Peraí, vamos aprender a mexer no PowerPoint. Essas gerações já chegam sabendo como fazer isso. Então, eu acho que esse tema que você falou, ele requer essa adaptação e essa empatia de todos os lados, né? A geração que já está no mercado, que já está há mais tempo pensando como pode aprender com a geração nova que está chegando e vice-versa. Não é fácil, mas quando bem feito, eu acho que é o que gera realmente o melhor resultado. E eu acho que é um ponto que a gente está querendo levantar aqui. A coisa às vezes se perde muito na discussão e quem tem vantagem, quem é melhor e quem está certo e quem não está. E se a gente está falando de educação, a gente está falando de interação. Então, se é interação, aí vou apelar para a minha física de novo. É ação e reação, né? Então, eu ajo sobre você, você reage sobre mim. Então, eu tenho coisas para aprender contigo e tu vai ter coisas para aprender comigo também. Aí eu acho que esse é um grande ponto. Uma coisa que eu sinto um pouco falta hoje, se eu pudesse pedir, eu ia dizer... Escuta mais um pouquinho o velho aqui, para eu te dizer como é que era no meu tempo, e aí vamos chegar junto aqui num consenso, que aí eu vou voltar na história das gerações. A Amy Webb, que é uma baita referência, né, quando fala em futurismo, ela falou no SXSW do ano passado, né, a gente já está em 2025, do ano passado, ela falou um negócio que eu achei genial. Ela disse, veja, nós temos 7 gerações hoje vivas sobre a Terra. Mas só olhar para os gaps intergeracionais não explica mais o que a gente está vivendo. A gente pode se entender, todos nós, como uma grande geração. A geração T, a geração de transição entre o mundo linear e o mundo exponencial. Então, como é que a gente vai viver nesse mundo novo com toda essa coisa amalucada? E tem coisas, tá? Eu vou puxar uma outra aqui que eu estava pensando. O ChatGPT apareceu lá em casa. A primeira pessoa a usar o ChatGPT não fui eu, apesar da minha função, né? Por profissão, mas não fui a primeira pessoa a usar o ChatGPT. A primeira pessoa lá em casa que usou o ChatGPT foi Isaac, o meu mais novo de 15 anos. E aí ele enunciou o ChatGPT dizendo assim, você já viram a nova plataforma que faz redação? ChatGPT escreva minha redação. E aí, veja só como essas coisas, elas têm importância e elas vão ganhando escala, mas nós, enquanto educadores e pais e adultos, a gente tem que estar antenado com o que está acontecendo para a gente saber lidar. Olha o argumento dele. Mas veja, eu não gosto de linguagens e eu não vou me dedicar a essa coisa de escrever porque eu quero ser engenheiro, então eu quero estudar física e matemática. Então, eu só vou estudar o que eu vou usar. Cara, que pensamento
antigo e retrógrado. Isso é do nosso tempo. Você achava que, se você ia ser engenheiro, você ia usar física e matemática e não ia usar português. Isso não se sustenta mais, porque a gente aprendeu com neurociência que o que você estudar, você está formando sinapses que vai ter a capacidade cognitiva de você ser o que você quiser. Então, você não vai usar... você é engenheiro. Você não vai usar os conhecimentos de física. Você vai usar as sinapses que você formou quando estava estudando os conhecimentos de física. Isso é outra história. Mas aí, vamos lá. Para a gente falar um exemplo bem prático que conecta tudo isso que a gente está dizendo aqui. Como é que treina uma inteligência artificial generativa? Eu preciso botar ela para ler. Então, isso, inclusive, tem dado confusões, né? O New York Times está com um processo gigante contra a OpenAI, porque vocês usaram o meu conteúdo não é free e vocês estão vendendo plano pago. Sim. Isso é um exemplo só. Claro. Depois a Google foi lá e fez um acordo com o New York Times. Muito bem. Aí você falando aí, né? Porque as máquinas fazem as coisas rápidas e tal. Aí é o que a gente chama de algoritmizável. Claro. Então, essa coisa da substituição, o ser humano, máquina, etc. e tal, tem a ver com o quê? Tudo que eu fizer que for algoritmizável, uma máquina vai fazer melhor e mais rápido que eu. Beleza. Então, se eu treino as IAs botando ela para ler texto, e a IA lê muito rápido, vai chegar uma hora que não vai mais ter texto original para ler. E aí você vê, a gente tem que ficar pegando as coisas do mundo, né? Uma hora lá o pessoal falou, o Elon Musk é louco, comprou o Twitter, para quê? Vai acabar com o Twitter, não sei o quê. De louco ele não tem nada, né? A rede social onde todo mundo escreve, e aí ele vai lá e usa aquilo para treinar o Grok, né? Muito bem, beleza. Aí, quando as IAs não tiverem mais texto original para ler, elas vão ficar lendo texto produzido pelas próprias IAs, aí é a cópia da cópia, né? Você tirava a cópia do livro original, ficava show, você ia fazer cópia da cópia e ia perdendo a qualidade. Isso hoje já é uma realidade prevista pelos especialistas em tecnologia. Muito bem. Eu falei aqui que o primeiro canal de videoaula de um professor lá no Ceará fui eu que criei. É um modelo econômico. O cara cria a plataforma YouTube, aí ele diz, eu vou te pagar aqui para tu produzir conteúdo e eu vou ganhar dinheiro com os anúncios. Muito bem. O que é que está se pensando como próximo modelo econômico nessa economia digital? A OpenAI, sei lá, o Google, a Perplexity, a Mistral, enfim, vão pagar as pessoas para escreverem textos originais para garantir o treinamento ad infinitum das IAs. Aí isso foi um papo lá em casa. Por quê? Aí estou falando de Isaac. Eu vou ganhar esse dinheiro, Isaac não vai. A nova economia, no mundo acelerado, no mundo digital, no século XXI, e o velhão lá da geração X, porque eu já escrevi livro infantil, eu estudei canção de verso, ainda vou aprender muita coisa ainda, eu vou surfar essa onda aí de novo. Mas ele, se resolver que não quer aprender a escrever, por quê? Porque hoje tem ferramenta que facilita isso. Porque teve coisa que com a idade dele eu também não queria fazer. Mas eu tinha que fazer, porque eu não tinha essas facilidades. Isso, inclusive, tem nome, tá? Chama barreira de entrada. Barreira de entrada é o custo para você aprender qualquer coisa nova. As tecnologias derrubaram as barreiras de entrada. Com certeza. E sua colocação foi genial. Uma coisa que dificulta a vida para a nova geração, os nativos digitais, é porque eles nasceram no mundo sem barreira de entrada. Então, vê a diferença. Nós nascemos no mundo analógico, que tinha lá todo o custo para fazer as coisas. Veio a digitalização. E aí a gente passou a fazer as coisas com facilidade muito maior. Então, nós entendemos, nossa, a tecnologia quebra as barreiras de entrada e melhora a nossa vida. Mas a meninada, quando já nasceu com esta vida facilitada, isso impacta, inclusive, a formação dele. Perfeito. Porque aí, vamos lá, sou professor de física. Tu quer coisa com mais barreiras de entrada do que aprender física? Aí, como é que vai entrar na cabeça do meu filho de 15 anos de idade, este nativo digital, que, olha, cara, tu tem que esquecer que o Neymar vai jogar hoje à tarde, tu tem que se esquecer que os teus amigos vão sair não sei para onde, esquece a academia e tu vai... essa dificuldade que tu tá em física, tu vai passar a tarde estudando dobrado para resolver esse problema. Não faz sentido no arcabouço psicológico e emocional dele. Claro. Porque ele fica pensando, eu vou botar um IA para fazer. Sim. Mas aí qual é o resgate? E aí eu acho que isso é um ponto importante da gente lidar. Do que a gente está falando agora? Vamos focar no cérebro, né? Agora a gente está nessa discussão, por exemplo, neste momento precisamente, a coisa dos celulares e tal. Do que a gente está falando? A gente precisa fazer as pessoas entenderem que o que a gente está querendo aqui, educar, é formar sinapse. Sim. Formar sinapse é cuidar do cérebro. Sim. Então, é disso que a gente está falando.
Aí, estou falando isso para levantar um ponto. Pegando seu exemplo lá que você falou da história da escrita. A meninada não escreve mais, né? Sim. Digita e, se puder, só fala. E essa coisa da escrita, reconhecidamente, Sim. ela desenvolve uma série de circuitos. Porque, inclusive, para escrever eu preciso ler. Então, eu sei que na Arcoplus a gente tem um selo literário, que tem projetos de incentivo à leitura e que hoje deve ser um desafio colocar isso para funcionar no meio deste mundo exponencial, né? Sim, dá para falar um pouco disso aí? Legal, professor. Muitos pontos, né? Eu acho que, primeiro eu vou voltar na questão que você começou do seu filho, do Isaac, falando, poxa, agora eu já tenho o ChatGPT que faz a redação, então eu não preciso mais aprender a escrever, né? Estou tentando simplificar e, de uma certa forma, também deixar mais extremo. Acho que tem duas coisas aqui. Uma primeira reflexão, que eu acho que é interessante. Também a gente fala muito que, poxa, qual que é a profissão que está muito em voga, né? É programação, é digitar código, né? Mas tem já algumas correntes, eu não vou lembrar o nome para poder citar aqui para a gente colocar no podcast, mas eu lembro de já ter lido pessoas falando assim, a nova linguagem de programação do momento é o inglês, é o português. Porque a IA, você não precisa mais aprender Python para fazer código. Você pode ir lá com o ChatGPT, conversando com ele, mas sabendo fazer boas perguntas, sabendo se comunicar bem, sabendo explicar o contexto onde você está, sabendo explicar o que você quer, às vezes ele vai te gerar um código de Python que você vai conseguir usar para programar alguma coisa, para automatizar alguma coisa. Só que, veja, né? Você precisa saber se expressar bem, você precisa saber se comunicar bem. Então, eu pegando aqui esse exemplo da comunicação, às vezes para um cara que quer ser programador, uma das coisas que ele mais precisa saber hoje em dia é ter repertório, é saber se comunicar, é saber explicar o conceito, é saber também, inclusive, entender o que o usuário dele quer, o que o usuário dele está buscando, né? Então, vão habilidades que vão muito além do simplesmente sentar lá e ficar programando. Então, acho que esse é um tema interessante. E do outro lado também, só vou ir aí mais para trás, né? Eu consigo imaginar, eu nem sei exatamente quando, você vai saber melhor que eu, foi inventada a calculadora de bolso. Provavelmente deve ter alguns alunos lá na época falando, não preciso mais aprender matemática, agora eu posso fazer só na calculadora. E a gente vê, que é como você estava trazendo, vai muito além do fazer a operação matemática, né? Tá muito mais relacionado com o processo de construção dessas sinapses, de construção do raciocínio matemático, que depois você pode puxar, que eu sei que você puxa muito bem, como que o raciocínio matemático está conectado com a criatividade, né? Então, temas aqui que eu acho que vão muito conectados com o que a gente está falando, né? Que para esse mundo exponencial, tem questões básicas do ser humano que vão ser, inclusive, vantagem competitiva nesse mundo. O que não muda. Que é o que não muda, né? Porque à medida que alguns temas vão se tornando algoritmizáveis, vão se tornando com uma baixa barreira de entrada, então tá bom, agora escrever uma redação, tudo bem, é baixa barreira de entrada. Mas escrever algo original, que realmente está conectado com o contexto, que consegue conectar pontos diferentes, não óbvios, o ChatGPT provavelmente não vai fazer isso também, né? E isso que vai valer, que é o que você está falando, né? O texto original, o texto pensado por um ser humano, se o texto da máquina está muito fácil de gerar, custo muito baixo, baixa a barreira de entrada, tudo que está em abundância é lei da oferta e demanda, né? Você está com uma oferta muito grande, a demanda é mais ou menos a mesma, ninguém vai passar a ler 1 milhão de textos a mais. O que isso vai acontecer? O valor disso vai reduzir. O que vai valorizar mais? Algo original, algo que é diferente, né? Então, a gente conecta muito com isso que você estava falando. E acho que ia ser interessante você puxar esse tema aí da criatividade também, com raciocínio matemático. Eu já vi você fazendo umas conexões muito boas. Aí. Mas eu já falei de criatividade de cérebro bilíngue, que ainda é mais diferente. Que existem algumas pesquisas de neurociência e de linguística também, que os cérebros bilíngues, eles se saem melhor em testes de pensamento criativo, né? Então, tem um framework da OCDE que no último PISA agora, que saiu o resultado no ano passado, um dos 6 reports que eles publicaram, eles mediram, fizeram testes de pensamento criativo nas crianças e jovens dos países da OCDE. E aí, são três dimensões, né? Você demonstra pensamento criativo quando você pensa soluções diversas para o mesmo problema, e não solução só. Quando você pensa uma coisa que nunca ninguém pensou antes, era um problema já resolvido, mas você pensou uma solução nova. E quando você é capaz de avaliar e melhorar ideias que já existem, né? Então, pensando nesse formato, cérebros bilíngues
se saem melhor em testes de pensamento criativo do que cérebros não bilíngues, que é uma coisa que levanta a bola também da educação integral. E pessoas com pensamento criativo mais desenvolvido, elas tendem a ter melhores resultados na proficiência de matemática. Também são dados que estão lá no PISA. Mas eu vou conectar com uma coisa que você falou aí, de novo, dessa história da facilidade e tal. Tu quer ver uma coisa, quando começou essa história do digital, que a moçadinha mais nova começou a dizer, e aí a gente precisa dizer umas coisas bem básicas, que a gente está dando um monte de ideia aqui para quem está assistindo, de como é que eles vão conversar com os alunos e com os filhos dele em casa. Eu lembro demais quando começou a história da internet, aí a moçada dizia assim, eu não preciso mais da sua aula, professor. E essa coisa decoreba aí do livro. Porque quando eu quiser saber isso aqui, eu dou um Google. Aí eu tenho lá a informação. Aí começou essa história. Inclusive, falava-se muito disso, uma quebra de paradigma. Que antes do mundo digital, que era um mundo de escassez de informação, a informação vinha da experiência e da expertise do mais velho. Agora a informação estava na palma da mão e quem tinha os dedos mais rápidos, e aí os jovens tinham vantagem. Espera aí. Nós somos educadores, então vamos para o que está escrito, que é o que vale. Quando você vai para a teoria da informação, e aí você tem lá a pirâmide, né? Dado, informação, conhecimento e maestria. O que você obtém como resultado de busca, nem informação é dado. Só vai virar informação se derem contexto. E quem é que sabe dar contexto? Eu ou Isaac? E aí, essa informação precisa de significado para virar conhecimento. Não é à toa que a gente não fala mais de conteúdo, a gente fala de objeto de conhecimento. E dar contexto e significado é desenvolver habilidade e competência. Está tudo conectado com o que a gente está vivendo. Perfeito. E aí vem um ponto que eu acho que amarra bem tudo isso. E aí a gente está caminhando para o final também, quero deixar uma mensagem final aqui para as pessoas. O topo da pirâmide é o desenvolvimento de maestria, resultado de excelência. E aí veja que grande desafio desse mundo exponencial. A gente está falando de um mundo onde as gerações mais novas têm o desafio de se entender com todas essas facilidades que tiram a vontade de aprender, as oportunidades de aprender, e cada vez mais a gente entende a necessidade de produzir resultados de excelência. Mas e aí como é que eu vou fazer isso se eu tenho um neuroticismo maior? Como é que eu vou fazer isso se eu tenho menos conscienciosidade? Isso são desafios que se impõem e também são grandes oportunidades da gente mostrar o valor do aprendizado. O professor Silvio Meira tem feito uma fala, o Silvio Meira é uma referência em IA, ele faz uma fala que eu acho muito taxativa nesse aspecto. O profissional criativo, mediano para menos, ele está com a obsolescência programada. Ou seja, eu preciso cada vez mais cuidar das minhas sinapses, me desenvolver cada vez mais para eu poder continuar existindo nesse mundo. Faz todo sentido, né? Eu acho que à luz dessas coisas todas aí, se você pudesse deixar uma mensagem aí, pensando que nós temos professores, nós temos gestores e nós temos até pais ouvindo a gente, que eu sei que esse podcast vai fazer sucesso em várias áreas. Eu espero, inclusive, que os alunos comecem a assistir, porque ele vai ajudar bastante. Mas qual seria uma mensagem geral dizendo como é que a educação integral, que hoje é o seu ponto principal de trabalho, ajuda a viver neste mundo exponencial? Qual seria a mensagem? Legal. Só antes de fazer a mensagem, eu vou pegar um gancho que você trouxe aí do bilíngue, fazer um comentário rápido, que realmente isso que você trouxe, né, que um cérebro bilíngue, ele é mais criativo, ele se desenvolve mais rápido, isso realmente já foi provado em diversos estudos, e eu só queria deixar a reflexão de que quanto mais cedo isso começa, em termos de idade mesmo, né, da gente trazer esse ensino bilíngue na educação infantil, melhor. Né? A gente, no Brasil, a gente tem tido um modelo fracassado de buscar ensinar inglês, que não tem dado certo. Nós somos campeões em escolas de curso de idioma e somos 80º lugar em proficiência de língua inglesa. Porque a gente busca ensinar inglês fora da escola para quem já está mais velho. Né? E o que a gente tem buscado, inclusive, trazer na Arcoplus é o ensino de inglês na escola. Né? Realmente trazer esse ensino para a sala de aula com ótimos resultados, desde a educação infantil, trabalhando realmente isso na escola, para realmente formar um cérebro bilíngue, não aquele cérebro que pensa em português e traduz para o inglês, realmente o cérebro que já pensa em inglês. Mas vou trazer a mensagem. Teve no meio do ano passado, a Economist, né, uma revista aí de referência, fez uma edição focada em educação. E falou sobre muitas coisas, falou sobre inteligência artificial, falou sobre educação integral, educação socioemocional, vários temas. Mas tinha uma frase lá
de um educador inglês, economista do Reino Unido, de um educador inglês, se eu não me engano era até secretário de educação, que eu achei muito interessante. Ele falou assim, que todos os dias os estudantes vão para a sala de aula buscando resposta para 2 perguntas. Como eu faço isso e quem eu sou? O chatbot consegue responder só uma. A sala de aula engajante consegue responder as 2. Então, eu acho que essa é a reflexão que eu queria deixar para todos os educadores, para pensar como é que a gente realmente trata com os nossos jovens nesse mundo exponencial. Bacana. Cara, queria te agradecer demais. Agora todo mundo entendeu por que é que no episódio de estreia a gente trouxe o Heitor para conversar. Tu vê que ele não deixa escapar nada, traz um monte de referência e vai conectando as coisas todas ali. Então, esse papo tinha que ser com o Heitor. A gente está caminhando para o final deste nosso primeiro episódio, este episódio inaugural. Vou relembrar aqui mais uma vez, nós estamos nos propondo a falar nos próximos episódios, produzir um podcast, trazendo conteúdos para a gente se entender nesse mundo da educação, no mundo exponencial, que, como nós vimos aqui, cheio de desafios, mas também cheio de oportunidades. E aí eu vou ficar com a mensagem do Heitor, que para mim foi a mensagem do podcast, inclusive, já vou atrás desse livro para eu ler. O que é que não muda? O que é que não muda é o nosso objetivo enquanto educadores. O mundo pode ficar exponencial, o mundo, como é que o pessoal diz agora? O mundo não gira, o mundo capota. Ele pode capotar, pode aparecer geração beta, Y, Z, KW. O que é que não muda? O que é que não muda é o objetivo de gerar a aprendizagem. Como é que nós fazemos isso? Com as nossas estratégias de ensino. Delfrânio, mas pelo que eu estou entendendo, à medida que o mundo vai mudando muito, vai se tornando cada vez mais difícil a missão de educar. É verdade, e a gente não está aqui para adorar a pílula. Está na descrição do cargo de educador. Você não leu? Mas qual que é a grande mensagem aqui? Isso ajuda a gente a se reconectar com o nosso propósito. Educar, assim como qualquer outra profissão, cada profissional tem o seu propósito. Então, quem tem a missão de educar, quem se dá esse propósito, se propõe, inclusive, a entender essas mudanças, as novas formas de comunicação. Aí tem uma hora que a gente não sabe mais o que fazer e aí a gente vai encontrar uma nova solução. Então, estamos todos juntos nisso e agora, mais que nunca, vocês, junto com a gente, acompanhem os próximos episódios desse nosso podcast Mundo Exponencial. Muito obrigado pela presença de vocês. Fique atento aí ao calendário do lançamento dos próximos episódios.